Olá! O nosso post comentado dessa semana ainda é sobre monitorização hemodinâmica e a nossa manobra que a gente vai conversar hoje é a manobra de elevação passiva de membros inferiores. Essa é uma manobra para você avaliar fluido responsividade simples, fácil de fazer à beira-leito. Você precisa de um aparelho de monitorização hemodinâmica para medir débito cardíaco, mas o mais interessante dessa prova é que você faz o desafio volêmico com a própria volemia do paciente. Você não precisa fazer alíquotas de volume para fazer o teste no paciente, né? A gente sabe a necessidade de fazer volume nos pacientes em terapia intensiva e muitas vezes essa administração de fluidos ela está relacionada com pacientes de hipoperfusão, onde eu quero melhorar, aumentar o débito cardíaco, consequentemente melhorando a oferta de oxigênio e redistribuição desse volume. Mas a gente também sabe que a sobrecarga de fluidos está associada ao aumento da mortalidade e da morbidade. Então, fazer fluido, né, com um pouco mais de segurança, se seu paciente é fluido responsivo, traz uma responsabilidade para o profissional de infundir fluidos com mais segurança, tá bom? Então, como é feita essa manobra? Essa manobra é simples, ela é feita à beira-leito. Você deixa o paciente com o tronco na posição dorsal e os membros inferiores você eleva a 45 graus. Recomenda-se elevação da cama, tá bom? Sem você ficar segurando os membros inferiores do paciente, até porque é uma manobra que demora em torno de 3 a 4 minutos. Então, o que você faz? Você deixa o tronco na posição dorsal, eleva os membros inferiores numa posição de 45 graus por 3 a 4 minutos. O que se espera com essa manobra? Que o volume retido nos membros inferiores dessa capacitância venosa seja transferido para o compartimento intratorácico e, consequentemente, melhora o retorno venoso, que, consequentemente, melhora o débito cardíaco, seguindo a lei de Frankenstein. Quanto maior a força de estiramento para receber esse volume, melhor a ejeção. Espera-se, né? Claro que num paciente sem alterações de miocárdio expressivas, onde eu posso estressar esse miocárdio das fibras para poder gerar um aumento desse débito. Então, nada mais é do que eu pegar o volume que está no compartimento nos membros inferiores e transferir para o compartimento intratorácico. Mas, para isso, eu preciso ter uma monitorização de débito. Por quê? Eu espero que na hora que eu eleve os membros inferiores do paciente, eu tenha um aumento em torno de 10 a 15% do débito cardíaco do paciente. Então, aqui é um exemplo. Vigileu, sem conflitos de interesse, mas Vigileu, né, com catéter flow track, você consegue avaliar o débito cardíaco. Elevou os membros de 3 a 4 minutos com 60 segundos, 90 segundos, um minuto e meio, você já tem uma boa resposta se o paciente é fluido responsivo, ou seja, ele já consegue melhorar o débito cardíaco elevando os membros inferiores com aquele volume que está retido. Então, ele é um paciente que você pode investir na fluidoterapia para ele. Pode combinar outros métodos também, se você tiver tecnologias como a plataforma EV1000, ou Pico, ou Lídico, qualquer tecnologia que possa trazer para você a beira-leito durante a manobra a informação sobre débito cardíaco, tá? Então, essa manobra, você pode usar outras variáveis. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a variável do volume sistólico, né? A plataforma EV1000 traz para você aí, inclusive nessa visibilidade de cores, por exemplo, o paciente na posição a 45 graus, normal, né, na cabeceira elevada, ele está com volume sistólico de 60 e aproximadamente, vai de 60 a 120, né, o volume sistólico ejetado pelo VE. Ele está te mostrando, olha, eu estou em 60, estou aqui amarelinho, né, estou no limite. E aí, quando eu elevo os membros inferiores, observem que o volume que está retido vai para, como eu disse anteriormente, para a cavidade intratorácica, aumenta o retorno venoso e eu espero que aumente o débito. Aqui, visivelmente, aumentou o volume sistólico, de 60 foi para 70, consequentemente, aumentou aí o débito cardíaco. Essa manobra, ela é uma manobra simples, fácil de fazer,
Claro que a gente precisa de uma monitorização aí hemodinâmica para avaliar débito cardíaco, mas ela tem algumas limitações, tá? Os estudos recomendam para que ela tenha melhor sensibilidade e acurácia, que ela seja feita em pacientes com ventilação espontânea e vocês façam a preferência para pacientes em ventilação mecânica de variação de volume sistólico, delta PP, variação de volume da veia cava. Então, é uma manobra que tem um pouquinho de limitação. Algumas limitações também, se você tem pouco volume nos membros inferiores, seja por amputação ou até mesmo por atrofia de membros inferiores, não é muito bem recomendado você fazer essa manobra. Uma outra limitação também que acontece nos nossos pacientes de terapia intensiva é o aumento da pressão intraabdominal. Pacientes com intrapressão abdominal muito alta ou elevada, quando você eleva os membros inferiores para fazer a manobra, você comprime um pouco a veia cava e você diminui o retorno venoso. Quer dizer, você não vai conseguir uma resposta, né? Na hora do seu teste, da sua manobra, você está falseando a sua manobra. E também tem gente que fala, por exemplo, basta você elevar os membros superiores, se a pressão arterial subir, é um paciente também, é uma boa resposta. Não para fluido responsividade, não para fluido responsividade, tá? Seria um preditor muito pobre para fluido responsividade APA. Porque a magnitude da PA, ela não depende apenas de mudança no débito. Então, não quer dizer que eu aumentei a pressão arterial, necessariamente eu aumentei o débito, porque ela depende também do tônus vascular. Então, não é recomendada avaliação de fluido responsividade na elevação passiva de membros inferiores utilizando a PA. O ideal é débito cardíaco, ou o exemplo que eu dei para vocês aqui de volume sistólico, tá bom? Então, essa é uma manobra simples que você pode fazer, sempre, né, com mais profissionais em conjunto, uma equipe multi, e, claro, tendo aí a monitorização do débito cardíaco, tá bom? Se você gostou aí desse post comentado, curte a nossa publicação, marca alguns amigos para que a gente possa multiplicar mais uma ferramenta de avaliação de fluido responsividade à beira-leito que o enfermeiro pode fazer em conjunto com a equipe multidisciplinar, tá bom? É isso.